Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você! Pessoal, hoje trago um tema aqui referente aos ETFs. Vocês sabiam que existem ETFs que replicam o nosso Tesouro Direto? O conhecido aí Tesouro Nacional, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado. No caso hoje, eu vou trazer um ETF que ele replica o Tesouro Selic, um título pós-fixado atrelado à taxa Selic, que é a taxa básica de juros. E a proposta desse ETF, uma sugestão do amigo Luciano Niero, obrigado pela sugestão, e a proposta é muito interessante, que é você poder investir num produto que ele está atrelado à taxa Selic sem precisar necessariamente investir no Tesouro. E eu vou mostrar aqui as principais diferenças entre investir no ETF e investir no Tesouro Selic. O ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Fund, também chamada de fundo de índice. Nesse caso, ele é um produto negociado na Bolsa de Valores que ele replica um índice, assim como a gente tem o BOVA11, que ele é um ETF que replica o índice Ibovespa. Pode ser negociado por cota única, não precisa comprar o lote padrão, isso aí é muito vantajoso para o investidor. Uma grande diferença que a gente tem que observar é referente aos riscos. Um ETF ele é um produto de renda variável. O Tesouro Selic ele é um produto de renda fixa. Então a comparação ela não é muito certa, apesar dele seguir, ele está atrelado àquela movimentação do Selic. Mas os riscos são diferentes. Vamos passar para a tela, que vai ficar mais fácil da gente poder ir conversando e eu mostrando para vocês as principais diferenças entre o ETF e o Tesouro Selic. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o ETF LFTS11 e do lado direito eu coloquei Selic, mas está representando o Tesouro Selic, que é LFT, né? As iniciais aqui do ETF. LFT significa Letra Financeira do Tesouro. A taxa de administração do LFTS11 é de 0,19%. Como ele é um fundo de índice de gestão passiva, as taxas de administração costumam ser bem baixas. Essa taxa aqui, comparando com outros fundos de índice ou outros ETFs, ela é uma taxa de administração que está dentro aí da média do mercado. No caso do Tesouro Selic, a gente tem uma taxa de custódia de 0,20%. Esse é um ponto positivo para o LFTS 11. A taxa é um pouco menor. Porém, deixo aqui um asterisco, que no caso do Tesouro Selic, a taxa de custódia ela só é cobrada a partir de R$ 10.000. Até R$ 10.000 existe uma isenção. A partir de 10 mil, o que exceder vai ter a incidência dessa taxa de 0,20%. Para o pequeno investidor, acaba valendo mais a pena o Tesouro Selic do que o LFTS, justamente por causa dessa taxa. Neste ponto, né? A gente vai perceber aqui que vai ter várias coisas que vai ser ponto positivo para o LFTS e ponto positivo para o Tesouro Selic. O investimento mínimo hoje no LFTS ele é de R$ 104,42. Eu estou considerando o preço de fechamento da cota de sexta-feira, que foi dia 10 de fevereiro, tá ok? Já no caso do Tesouro Selic, o investimento mínimo ele é de R$ 128,09. Lembrando que o investimento mínimo em qualquer título do Tesouro ele é de 1%, desde que seja um valor superior a R$ 30. Então, se não bater os R$ 30, se 1% for R$ 15, por exemplo, você vai aumentando a quantidade ali de cotas até que seja no mínimo de R$ 30. No caso do Tesouro Selic, como uma cota inteira dele custa 12.809, mais ou menos, e vai ter uns quebrados, 1% disso aí vai ser 128. Esse é o valor da cota do Tesouro Selic. Um pouco superior aí o LFTS, ponto para o LFTS. Questão de riscos. O LFTS, ele basicamente ele tem o risco de mercado, que é a variação da cota, como a gente está falando de renda variável, a gente tem essa variação seja para cima ou seja para baixo, e também tem o risco de liquidez. Porque veja bem, tanto a liquidez quanto o risco de mercado vai depender do comportamento dos outros investidores. Se por algum motivo o pessoal começar a vender demais, a tendência é que caia a cota. E se começar a comprar demais, a tendência é que suba a cota. Já no caso do Tesouro Selic, ele é um título de renda fixa que ele é marcado na curva.
Ou seja, ele tem uma taxa pré-fixada que varia ao ano. Essa taxa, uma taxa pós-fixada, desculpe, essa taxa ela vai ter um rendimento diário. Então, o rendimento do título ele vai ser um dia após do outro, sempre sendo acrescido aquele rendimento diário, tá? Não tem esse efeito aí do risco de mercado, do risco de liquidez. A gente fala aqui que os investimentos de renda fixa eles têm risco de mercado, risco de liquidez e risco de crédito. Mas se tratando do Tesouro Nacional, basicamente, esses três riscos aqui, eles são os menores de todos, praticamente não existe, né? O risco de crédito que está ausente aqui no LFTS 11, que é o risco de calote, no Tesouro a gente tem esse risco de crédito. Apesar de ser o investimento mais seguro de todos, você existe o risco de crédito, o risco de uma moratória do governo ele não honrar com as suas dívidas. No caso do LFTS, a contraparte que garante esse crédito é a própria B3, mediante aí os seus sistemas de mitigação de riscos. Então, a parte de risco ela vai fazer um gerenciamento e ela vai estar cobrando margem de garantia, ela vai exigir medidas que vai praticamente tirar esse risco de crédito. No caso da renda variável, mercado de ações, mercado de ETFs, a gente costuma falar que não existe o risco de crédito por causa da contraparte da B3. Isso para os ativos que são negociados em bolsa, certo? O LFTS, ele tem um market maker que foi contratado, que é o BTG. Então o BTG ele vai estar fornecendo a liquidez para o mercado. Eu não sei até quando, que a gente vai ver os dados dele aqui, a movimentação dele, ela tem se mostrado muito líquida, né? Está tendo bastante investidores aí que estão entrando, comprando o ativo, né? Isso aí provê liquidez, isso é bom para a gente. No caso do Tesouro Selic, a gente tem a garantia de recompra pelo Tesouro Direto. Então, o Tesouro ele garante a recompra dos títulos, seja Tesouro Selic, seja pré-fixado, seja IPCA. E o Tesouro Selic ele não sofre a marcação a mercado. Isso aí, né, conforme eu falei no início, ele sofre marcação na curva. A gente não tem a variação de taxas, você só vai ter para cima, né, só aumentando. O índice de referência que o LFTS 11 ele segue é o índice de referência Teva Tesouro Selic. Ele é um índice que foi criado para acompanhar o Tesouro Selic. Já no LFT é a própria taxa Selic, que é a referência. No LFTS a gente tem um imposto de renda de 15%, esse é um ponto muito positivo, porque no Tesouro Selic é tabela regressiva. Para você chegar nessa taxa de imposto de 15%, o seu investimento ele tem que ficar aplicado por 2 anos. Já com o ETF, não. A partir do dia seguinte, se você vender com ganho de capital, você vai pagar 15% e acabou. Já no Tesouro, não. Você paga ali, começando de 22,5% e vai decrescendo à medida que o tempo passa. O resgate do ETF ele é um resgate em D+2, como as ações do mercado à vista, como outros ETFs. O Tesouro Selic, se a solicitação de resgate for até às 13 horas, o resgate dele é em D+0, certo? Aqui um ponto positivo para o Tesouro Selic. O rendimento da LFT, a partir do momento que você compra, no dia seguinte, você já tem o rendimento ali do seu investimento. O Tesouro Selic, como a liquidação dele é em D+1, a partir do momento que você manifesta o seu investimento no Tesouro, ele vai ser liquidado no dia seguinte. E o rendimento dele vai começar em D+2, ele vai começar a partir do momento da liquidação. Até o D+1 ele não liquidou. Aí em D+1 ele vai liquidar e para o próximo dia ele tem um rendimento, né? Então a gente vai ter uma pequena diferença, não vai fazer praticamente nada, porque a gente vai ver aqui que o rendimento diário ele é muito pequeno. A gente vai perceber no gráfico que o rendimento do LFTS 11, do ETF, ele tem uma variação que é o próprio risco de mercado, normal isso aí, e já o rendimento do Tesouro Selic, como ele está atrelado à taxa Selic, ele rende numa constante. Hoje o rendimento do Tesouro Selic está dando em torno de 0,05% diário. E no caso aqui do LFTS, a gente vai ver que tem dias que ele rende 0,4, tem dias que ele rende 0,3, tem dias que ele rende 0,6, tem dias que ele rende 0,7. Então tem uma variaçãozinha, ele não está tão atrelado assim ao índice. Até quando a gente vai ler os documentos do próprio fundo, ele fala lá que os valores de rendimento, eles não vão seguir de maneira fiel o índice, por causa de cobrança de taxas, taxa de administração, esse tipo de coisa. Então tem uma variação.
Uma coisa muito importante que o pessoal confunde, o LFTS11 não serve de garantia. Tá? Tem gente que está achando que está comprando um FTF, um ETF e vai usá-lo como garantia. E por enquanto, até a data que eu gravo esse vídeo, ele não serve, eu vou mostrar para vocês. Já o Tesouro Selic, ele praticamente é o investimento que conta com a maior garantia possível em termos de deságio. Olhando na tabela lá da garantia, né, do que é cobrado de margem, ele tem um deságio de no máximo 0,25%. Então, se você pagou 12 mil no título, praticamente você vai ter os 12 mil servindo como garantia. Só que tem um pequeno detalhe, que aí começa a ser uma desvantagem. O Tesouro Selic ele só funciona como garantia se você comprar uma cota cheia. Hoje a cota é em torno aí de R$ 12.809. Para o investidor que tem menos desse valor, em termos de garantia, não vai fazer diferença nenhuma você investir no LFTS ou no Tesouro Selic, porque nenhum nem outro vai servir de garantia, né? Agora, a partir do momento que você tem a cota cheia, o Tesouro ele passa a servir como margem de garantia para outras operações. O LFTS 11 tem uma grande vantagem para quem resgata o dinheiro no curto prazo, que é a ausência do IOF. O Tesouro Selic ele é tributado até o 29º dia, como outros produtos de renda fixa, e a partir do 30º dia você não tem mais o IOF. Quem resgatar o dinheiro dentre essa janela de tempo vai pagar ali a porcentagem específica referente ao dia do resgate, né? Resgatou com 10 dias, vai pagar X, resgatou com 20, resgatou com 25, vai ter a variação da tabela do IOF. Uma coisa bacana, o LFTS11, ele abre a possibilidade para o investidor não residente poder investir num produto que está atrelado à nossa taxa Selic. Da mesma forma que a gente, quando quer investir nos Estados Unidos, você não consegue investir diretamente nos treasuries deles, porque você precisa do Security Social Number, que é o SSN, seria como o nosso CPF. O que a gente faz? A gente investe em ETFs que estejam atrelados aos índices de inflação americano. Por exemplo, a gente tem os treasuries ali, os TIPS, Treasury Inflation Protect Security, a gente tem as Float Rate Notes. O TIPS ele seria o nosso IPCA e essa Float Rate Note seria o nosso Tesouro Selic. Aí você acaba procurando esses ETFs aí que estão atrelados a esses índices, porque a gente não tem o SSN, o CPF americano. Para o investidor estrangeiro, o investidor não residente, é a mesma coisa. Ele não consegue investir no Tesouro direto, porque um dos critérios para poder fazer o investimento é ter o CPF. Como eles não têm, eles não conseguem investir. Sendo assim, através do ETF, eles conseguem se expor à nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Partindo aqui para a tela de garantia, que eu vou mostrar para vocês a questão do deságio, vamos dar uma olhada para vocês observarem como que fica a diferença dos dois. Eu tenho as garantias dos ativos, que eles falam aqui quanto que ele está servindo de garantia. Isso aqui é o deságio. Eu tenho a garantia da renda fixa. Observem aqui ó, que as LFTs, deixa eu ajustar a página aqui, as LFTs, ó, a LFT que vence em 2023, ela tem garantia de 100%, não tem zero deságio nessa LFT, porque quanto menor o tempo de vencimento, menor o risco. Já uma LFT lá de 2028, ela tem aqui ó, 99,87. Aí eu vou lá na LFT, que vence lá em 2029, 99,93. Acaba que ele não segue proporcionalmente aqui, eu não sei explicar por quê, mas o deságio ele chega no máximo a 0,25%. Quando a gente pega uma LTN, que é uma pré-fixada que sofre marcação a mercado, a gente percebe que tem um deságio um pouco maior, mas também não é tanta coisa. Algumas aqui chegam a 11% de deságio. A NTN também é bem pouco, mas tem outras que é maior, tal. Mas quando a gente pega um ativo, por exemplo, a gente percebe que o deságio é bem maior. Quer ver? Vamos pegar um ativo conhecido aqui, ó. Vamos pegar a BBAS. Então, BBAS, ó. Garantia 75%. Ele está tendo 25% de deságio. O ativo custando R$ 30, você tira 25%, vai ser quanto que ele serve de garantia. Aí a gente tem aqui a parte de futuros, quanto que cobra margem, a gente tem a parte de opções. Voltando lá nos ativos, que é o que a gente precisa saber, vamos colocar aqui só para vocês verem, BOVA11. Então, BOVA11, ó, ele está tendo um deságio de 18%. 82% do valor do ativo consta para margem de garantia. E quando a gente pega o LFTS 11, olha aqui, ó, 0% de garantia. Então ele ainda não
é aceito como margem de garantia. Agora vamos dar uma passada aqui pelo site do ETF para a gente pegar um pouco mais de conhecimento ali para poder perceber essas diferenças que tem e alguns outros detalhes que eu quero mostrar para vocês. Se digitar no Google LFTS11, vai aparecer essa página aqui, que é da investoetf.com, que é a página aqui do ETF. Ela é aqui já mostra a maior gestora independente de ETFs do Brasil. Eles têm vários ETFs aqui, alguns mais conhecidos, por exemplo, World 11, Jogo 11, que é de games e esportes, tem um ETF de redes americanos, agronegócio, tem vários outros, e aqui a gente tem o nosso LFTS 11. Aí aqui ele vai falar aquelas mesmas informações que eu falei lá, né, a taxa de administração, e ele fala aqui, ó, o fundo LFTS 11, Índice Teva Tesouro Selic, é um fundo de índice listado na B3 que acompanha a performance de títulos públicos pós-fixados, ligados à Selic. O índice é composto por títulos do Tesouro Selic com prazo acima de 2 anos, que possuem performance aderente ao índice DI. Aqui ele tem umas outras informações a respeito do ETF, o código, o patrimônio dele, que está em torno aí de 500 milhões de reais. A liquidez diária, deixa eu até abrir aqui para a gente ver. Aqui a gente tem uma liquidez média diária de 19 milhões e 700 mil, é uma excelente liquidez diária possível, dificilmente você vai ficar sem a possibilidade de negociar o ativo, a liquidez está muito boa. Voltando aqui para a página do ETF, ele fala que você não tem exposição cambial, ele fala que não tem rebalanceamento, o fundo de índice, nesse caso aqui, ele é de gestão passiva, né? Não tem aquela troca de ativos, ele só está acompanhando o índice. Ele faz uma simulação aqui baseada numa aplicação comparando com o Ibov. Tirando o Ibov, a gente vê aqui, ó, que em cor mais escura está o LFTS, e se eu apagar, eu tenho o índice. Então ele está totalmente aqui aderente ao índice, né? Tem aqui as rentabilidades, aqui ele tem a composição da carteira teórica, ele tem Tesouro Selic de 2027, 2025, 26, 28 e somente 29. O peso maior está em 26, 27, 25, 26, 27, 28. A gente tem bastante aqui, ó, 26, 12%. Eu tenho uma LFT que vence em 1 de março, eu tenho uma outra que vence em 1 de setembro com menos porcentagem, com menos peso. Aí aqui alguns problemas que eu percebi. Quando eu clico aqui em composição da carteira, ele está falando aqui dos principais ativos, mas aqui ele tem essa opção de composição da carteira. Ele abre essa tela aqui que não tem informação nenhuma. Então tem uma informação de erro aqui, eu queria dar uma olhada nessa composição de carteira, mas eu não sei o que é isso. Se a gente rolar aqui, eu tenho a parte de documentos que eles vão explicar a questão dos riscos, eles vão explicar a questão da tributação no fundo de índice, tem diversas informações aqui. Aqui tem uma parte também bacana, que ele fala aqui, né, na mídia. Quando eu olhei isso aqui, eu achei que eu ia observar notícias que mostrassem relativos ao LFTS. E quando eu clico, ele vai para umas informações aqui, ó, que não tem nada a ver. Essa notícia aqui de quando que é? Data da publicação, 3/1. Quais impactos de ajuste salário mínimo? Então não fala nada aqui do LFTS. Se a gente clicar em outra aqui, ó, Infomoney, Bitcoin e Ethereum aprofundam queda após Gênesis de 17 de novembro. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Mais retorno. Americanas, ações desabam 77%. Eu acho que é mais um erro do site. E na parte inferior, ele fala aqui que a Investo Gestão de Recursos, ela é uma gestora autorizada pela CVM e aderente à Anbima. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Porque aqui a gente já está olhando a parte aí da governança, da gestora. Então, quando ela coloca que ela é aderente à Anbima, significa que ela segue as boas práticas da Anbima, mas ela não é uma associada. E quando a gente tem uma gestora que ela é associada, isso indica aí melhores práticas de governança corporativa, né? Tem as diferenças, eu não vou entrar muito nisso, mas ela é uma entidade que ela está aderente, né? Ela está seguindo ali as práticas da Anbima, mas ela não é uma associada. Até mostro para vocês, quando a gente entra aqui no site da Anbima, a gente vem aqui, ó, nessa parte Anbima, aí eu vou vir aqui, ó, lista de associados. Então vamos colocar lá a Investo, que é o nome da gestora. Então eu tenho 1.300 instituições que seguem os códigos e eu tenho 299 que são associados. Olha a diferença, né?
Vamos colocar aqui, Investo. Então tá aqui, Investo Gestão de Recursos, que é a mesma, Investo Gestão de Recursos. Vamos dar uma olhada nela aqui que fala referente aqui na parte da Ambima. Então ela fala que a instituição segue 4 dos códigos, segue o Código de Administração Recurso Terceiro, o Código de Ética, Código de Processo da Regulação para melhores práticas e o Código de Programa de Certificação Continuada. Fala participação em grupos, ele não tem nenhuma participação em grupo, possui 2 certificações, os colaboradores lá que fazem parte da gestora, ele tem um profissional com CFG e eu tenho um profissional com CGA. E aqui tem a parte que a Ambima ela multa e orienta. Então tem a parte aqui de orientação e penalidade para a gente ver se ela cometeu alguma falha aí perante o órgão autorregulador que é a Ambima. Então, termo de compromisso, essa instituição não tem nenhum termo de compromisso ou carta de recomendação registrado, multa, ela não tem nenhuma multa, e descumprimento também não tem nenhum descumprimento. Só para fins comparativos, para a gente ver a diferença, de uma gestora aderente e uma gestora que é associada, eu vou pegar aqui, ó, a gestora do BOVA11, nosso querido BOVA11 aí do Projeto Zulu, só para a gente perceber. Não estou fazendo juízo de valor de nenhuma nem outra, mas é só para fins de comparação, para vocês poderem conhecer aqui e saber buscar. Eu estou buscando gestora BOVA11, pelo amor de Deus, né? A gestora do BOVA11 é a BlackRock, a gigante BlackRock. Então a gente tem aqui, ó, BlackRock Gestora de Investimentos. Já aparece o selinho azul aqui de associada. Quando eu vou em perfil, ele já fala aqui que é um representante Ambima, segue 4 dos códigos da mesma forma que é inverso. Aqui na parte de participação, ela participa de 17 grupos. Eu tenho a parte aqui da diretoria, eu tenho fórum de gestão, comissões institucionais, diversos grupos de trabalho aqui, ó, padronização de contratos, diversas informações, tributação de trust, fóruns de apoio, comissões de apoio, grupo. Então, a gente vê que é uma gestora muito maior, né? Não tem, como eu falei, não quero fazer juízo de valor, mas quando você decide investir em um produto, você tem que saber quem que está administrando aquele produto, quem que é a gestora que está por trás daquele produto. A gente tem que conhecer, porque isso aqui é importante. Então, as certificações lá, a gente tem um profissional com CPA 20, um com CEA, 2 com CFG, 2 com CGA, 2 com CGE. A gente vê que é um grupo mais parrudo, né? Em termos aí de profissionais qualificados. A parte de orientações e penalidades não tem nenhuma também, no caso aqui da BlackRock. E é isso aí, essa forma aqui vocês podem fazer com todos os ETFs, com os produtos que vocês estão pesquisando aí para poder investir, para dar uma verificada na gestora, né, que é um trabalho que poucas pessoas fazem. A gente conhecer a gestora, quem que está por trás. Aí quando você vai aqui no final aqui do LFTS, a gente vê aqui ó, as informações. Gestora, a gente tem o administrador, a gente tem o diretor responsável, escriturador, e dá para você procurar informações sobre todas essas entidades aqui. Na parte aqui, quando a gente vai em quem somos, a gente vê a história aqui da Investo, aí ele fala aqui do quem que é o time que trabalha lá, né? Aí dá para conferir um por um aqui e procurar a respeito se existe alguma dúvida a respeito de quem é essa gestora. É isso então, galera. Nesse vídeo a gente pôde observar as diversas diferenças que existem entre o LFTS e o Tesouro Selic LFT. A gente vê que não são poucas. É uma questão de estratégia e questão de capital também para você alocar, referente aí à margem de garantia. Nunca é recomendado que você entre full, né, entre com todo o seu capital em um único ativo, por causa dos riscos de mercado, do risco de liquidez, do risco de crédito, que nesse caso aqui, como eu falei, fica por conta da B3, mas são produtos diferentes. Aí você tem que analisar e pesar o que vale a pena para você ou não. Ah, você vai fazer uma operação de curto prazo, que a ideia é sair rápido. Pô, aqui é tranquilo, é mais sentido o LFTS, né, o ETF, por causa da tributação que vai ser menor. Uma última coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, que eu acabei de lembrar, deixa eu mostrar aqui, que é interessante, pegando como referência aqui o Tesouro 2029, ele está com a maior taxa de deságio. Quando a gente tem uma taxa positiva, significa que esse título está sendo negociado com deságio, o rendimento dele está sendo a taxa Selic mais 0,1717% ao ano.
Lembrando que aqui a gente fala de Selic Over, não é a Selic Meta. A Selic Meta 13,75, Selic Over aproximadamente aí 13,65%. Quando a gente soma essas duas rentabilidades, como que fica essa rentabilidade anual do Tesouro Selic? Ela vai ser aqui somas de rentabilidade, a gente não soma, a gente multiplica, tá? Por isso que eu estou fazendo toda essa conta aqui. Mas para vocês aqui, não se preocupem, vamos só chegar na resposta. O Tesouro Selic está rendendo hoje, com essa taxa pós-fixada, 13,85% ao ano. Se a gente colocar isso aí para 21 dias, só para efeitos comparativos, então vamos pegar aqui, eu vou fazer essa taxa, passar ela para 21 dias, tá? O Tesouro Selic, em 21 dias, ele está rendendo aí aproximadamente 1,09%, só que a gente tem o imposto de renda de 22,5%. Então, vou tirar ele aqui, só para a gente ver um ganho líquido. Eu tenho 0,84% para 21 dias. Vou deixar salvo essa informação aqui. Então, aqui, olha que interessante o gráfico do ETF. A gente percebe que alguns dias eu tive uma movimentação muito grande aqui, uma variação de mercado aí, ó, de quase 4% para uma coisa que varia conforme o Tesouro Selic, não era para ter. Como eu não acompanhei, eu não sei o que aconteceu nisso aqui, se foi somente no leilão de abertura ou se foi movimentação de mercado. Mas se eu puder passar uma dica aqui, porque a pessoa que ela entrou aqui em cima, se teve essa possibilidade, ela está no prejuízo até hoje, porque olha o valor que a cota foi para o dia seguinte. Então até aqui ela não está recuperando o prejuízo. Como ele vai subindo praticamente de forma linear, então aqui mais ou menos no dia 17 de março, 18 de março, essa pessoa vai estar no 0 a 0. Então a dica que eu queria falar é, você vai entrar, ele abriu, espera ele estar alinhado com os rendimentos anteriores, que aí você sabe que está no ponto certo de entrada. Porque se você abriu, o pregão abriu e o produto está aqui em cima, o ETF está aqui em cima, está errado, pô. Olha como é que é o comportamento diário dele, está tendo uma volatilidade de mercado aí. E para quem quiser especular, se tiver essa oportunidade, pô, um excelente lucro, né? A gente sai aqui de 100 com 47 e foi lá no 104, 4% em um dia. Alguns outros dias aqui deu umas variações menor, mas ele tem bastante variação. Mas aqui o que eu queria mostrar para a gente comparar, eu fiz as contas aqui do dia 8 de fevereiro de 2023, então a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, do dia 8 de março até o fechamento de sexta-feira, são 21 dias. Considerando aqui que a gente pegue a gente pegue na abertura e até o fechamento. Quanto que ele vai ter rendido? Vamos ver aqui. Vou abrir outra calculadora, agora uma calculadora normal para a gente poder fazer as contas. Então, no dia 8 de fevereiro, ele estava na abertura 103,22. E no fechamento, ele estava 104,42 em 10 de março. 104,42. Então vai ser aqui, ó, 104,42 dividido por 103,22. Menos 1 vezes 100. Eu tenho aqui 1,16% vezes 0,775. 0,775 não, né? 0,15, porque a tributação é só de 15%. A gente tem um rendimento aqui no ETF de 0,98 contra 0,84 do Tesouro Selic. Tem um rendimento aqui bem superior, né? Em termos de rentabilidade, ele tem se mostrado superior. Só que aí junto entra os outros riscos, mas é mais um produto aí que, para a gente poder diversificar os investimentos, é uma possibilidade muito interessante. Agora sim, o vídeo está finalizado, agora você viu todas as características dele, a parte de rentabilidade, e você pode definir aí a sua estratégia de investimento e ver o que é melhor para você, baseado no capital, baseado no tempo que vai ficar alocado esse recurso e levando em conta com certeza os riscos, né? O risco de você estar investindo na gestora, o risco de mercado, o risco de liquidez. E na contraparte a gente tem o risco ali do governo, que é o risco soberano do tesouro, certo? Todo investimento tem risco.
todo investimento tem risco. Não existe investimento sem risco. Mas quanto mais a gente diversifica, quanto mais a gente aumenta ali as possibilidades de investimento, a gente vai minimizando esses riscos. Beleza, pessoal? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!